Olá pessoal, eu sou o Marcelo Egé e essa é mais uma edição do The Leading Point, trazendo para vocês dicas sobre liderança e gestão de pessoas de um jeito fácil e descomplicado. Hoje falando sobre o poder visionário para o líder nos momentos difíceis. Bom, todo mundo já deve ter ouvido falar, imaginado, visto, convivido com pessoas que têm habilidade visionária. E eles são encantadores porque eles descrevem um futuro de uma maneira tão envolvente que é quase impossível você não se apaixonar e querer participar desse futuro. A gente, às vezes, não consegue compreender, sendo líder, que essa habilidade é fundamental em momentos como esse que nós estamos vivendo. São nos momentos difíceis, nos momentos complicados, nos momentos onde as pessoas se sentem perdidas, que a habilidade visionária se mostra mais útil. Essa habilidade é descrita na literatura de forma bastante extensa, existem muitos estudos, e hoje eu vou mostrar para vocês que isso não é tão complicado, é algo que você pode e deve fazer nesse momento, para que o seu negócio, o seu departamento, sua área, sua empresa tenha mais sucesso. Você líder, você gestor, você que é uma pessoa que tem uma equipe, que tem uma empresa, nesse momento precisa muito desenvolver essa habilidade. Por quê? Porque as pessoas, nesse momento de crise, um momento onde existe risco, existe pânico, existe muito desequilíbrio, as pessoas estão se sentindo perdidas, elas precisam sentir que existe um futuro. E que existe um futuro melhor onde elas podem conviver. Vamos entender um pouco melhor como funciona a capacidade visionária para tornar a tua liderança e esse momento mais fácil de lidar. Muito bem, eu gosto muito da história do Henry Ford. O Henry Ford foi o cara que popularizou o automóvel. Não foi ele que inventou o automóvel, mas foi ele que popularizou. O Henry Ford tem uma vida e tem uma biografia muito bonita que vale a pena ler. Eu vou simplificar aqui bastante para caber dentro desse vídeo. Quando o Henry Ford imaginou poder usar aquilo que vinha sendo desenvolvido na coisa da propulsão, a partir de um motor a explosão, para criar um produto, um transporte que fosse autônomo, que não dependesse de cavalos. Nem nome existia para isso, A coisa estava sendo criada, era um momento em que o próprio termo que seria usado para o automóvel não existia. Mas ele começou a pensar nisso e ele precisou de um longo caminho até convencer as pessoas de que aquilo poderia ser algo possível. A primeira coisa que ele fez foi convencer as pessoas que estavam em volta dele. Isso é muito importante para um líder visionário, ou seja, criar um grupo de pessoas que creiam, que acreditem, que entendam a sua ideia original, porque a ideia original já é difícil de explicar. A primeira pessoa que o Ford teve que convencer foi a mulher dele, porque ele fazia os testes com os motores a explosão dentro da cozinha da casa. E houve acidentes, Quem lê a história do Ford vai ver isso. E a primeira pessoa, então, que ele teve que trazer para o lado dele foi a esposa dele. E depois as pessoas mais próximas, para poder ajudá-lo nesse empreendimento. Porque, imagina, não era fácil fazer um carro, Não existia, por exemplo, fornecedor de peças. As peças eram adaptadas. Então, por exemplo, o banco era adaptado de um sofá. Então chamou lá uma pessoa que fazia sofás, fazia essas peças de mobiliário para adaptar isso. E assim para todas as peças do carro. Uma maçaneta, por exemplo, de carro, era adaptada de uma maçaneta que se usava em porta. Então, tudo isso precisava ser criado, precisa ser inventado, precisa ser desenvolvido. E tudo isso era transmitido através da linguagem. Então, primeira coisa é convencer e explicar para as pessoas que estão ao teu redor qual é a sua ideia e criar um vocabulário para isso. Nesse momento, você deve, por exemplo, estar aí se debatendo com essa questão, com a tua equipe, com a sua empresa, etc. Então lembre disso, que as pessoas estão mais próximas de você, que são seus líderes também, se você tem uma equipe de líderes que te apoia, esses são os primeiros a entender qual é a visão, qual é o caminho, qual é o rumo que a gente está querendo seguir. E para isso, você precisa criar, às vezes, uma linguagem especial, criar termos, explicar em detalhes aquilo que você está imaginando. A segunda questão é criar uma história que faça sentido para as pessoas. Criar uma explicação em que as pessoas se sintam dentro. É muito comum a gente fazer explicações, quando a gente tem uma ideia, técnicas. Ou seja,
explicar, por exemplo, no caso do Ford, explicar como funciona o motor a explosão. Né? Já existiam motores a vapor na época, o próprio Ford trabalhou com o Thomas Edison em empresas do Edison, em outras questões, ou seja, ele era um cara que era habilidoso na questão mecânica, ele era apaixonado por máquinas a vapor e ele tinha uma linguagem técnica para isso, mas ele sabia que explicar as coisas em linguagem técnica para as pessoas não funciona. As pessoas entendem aquilo que tem a ver com a vida delas. Então ele começou a explicar qual era a ideia dele para aquele produto, né, que ele chamou de automóvel, né, para a vida delas. Então uma das frases que ele criou é assim, que o automóvel, que ele via no futuro o automóvel que ia permitir que qualquer pessoa tivesse, ele ia ser tão barato que qualquer pessoa podia ter um. Né? Isso já era uma coisa fenomenal, porque você imagina, né, um produto novo, né, lançado, ele custava muito caro, né, porque ele era quase artesanal. Mas ele disse, o que eu imagino é fazer uma coisa que vai ser tão barata que qualquer pessoa pode ter. E vai poder usá-lo para desfrutar com a sua família, com seus filhos, os espaços abertos que Deus criou. Então veja, passear pelo campo, né, ter liberdade, era um anseio e na época isso tudo era feito a cavalo, com charretes, com carroças, né, com alguma coisa desse tipo, então com carruagens e as pessoas talvez nem todas podiam ter isso, mas ele disse que o automóvel ia ser tão barato que qualquer um poderia ter, para desfrutar com a sua família. Ou seja, o objetivo era desfrutar com a família os espaços abertos que Deus criou. Então essa descrição poética, fazendo com que as pessoas enxergassem o que elas iam ganhar com isso depois, é muito importante. Voltando à nossa situação atual, se a gente olhar, o que as pessoas veem hoje é simplesmente o risco, é o pânico, é a dificuldade, é a descrença, né? É a dificuldade de enxergar o que tem depois. Mas algumas pessoas já estão descrevendo esse futuro do pós, né, coronavírus, né, depois que a gente sair da quarentena, etc., como uma situação onde as pessoas vão poder ganhar coisas, ou seja, existe uma possibilidade de que lá na frente, né, existe esse espaço para que lá na frente a gente tenha algo melhor que hoje a gente não tem. Se você perceber, muita gente já vem dizendo isso. Então, é lógico que existem incertezas, é lógico que a gente não tem garantia de nada. Os líderes visionários também não têm. O Ford não tinha certeza, não tinha bola de cristal para saber, de fato eu sei que daqui a alguns anos eu vou ser famoso e vai ter um negócio chamado Ford T, que vai se popularizar o automóvel no resto do mundo. Ele não sabia. Ele, na verdade, tinha uma ideia. Ele via as possibilidades. E ele confiava em algumas coisas que ele podia manipular, que ele podia controlar, que ele podia gerenciar, né? Que eram as questões técnicas, etc. O resto, ele sabia que ele só ia poder conquistar se ele tivesse pessoas em volta dele que acreditassem. Então, o líder visionário não é uma pessoa que enxerga o futuro. Ele não tem bola de cristal, ela não tem bola de cristal. Uma líder visionária, por melhor que ela seja, ela não consegue garantir que esse futuro vai acontecer. Mas ela acredita, conhece tanto, entende tanto, tem tanta fé, né, e confiança em si mesma de que aquilo que ela está fazendo vai ser útil e pode gerar uma situação melhor, que ela convence as pessoas, explica para as pessoas como elas vão poder se aproveitar disso, ter uma vida melhor, dentro daquilo que elas esperam. Então, se uma pessoa deseja ter uma vida melhor com a família, então ela tem uma descrição muito viva, muito clara, né, muito envolvente do que esta pessoa vai poder desfrutar depois, né, que tudo passar, com a família, a partir de alguns princípios que ela está propondo, né? Isso vale também para crescimento profissional, isso vale para a melhoria de vida, de qualidade de vida, de posses e aquisição de bens. Bom, existem, vamos dizer assim, vários desejos, necessidades diferentes das pessoas. Então, um líder visionário é uma pessoa que, primeiro, cria um grupo que pode falar em seu nome e que entende como isso funciona. Essas pessoas também vão precisar enxergar que esse futuro vai trazer coisas boas para elas. Ou seja,
explicar um futuro não é simplesmente trazer as questões técnicas, é colocar as pessoas dentro dele, é perguntar para elas o que pode ter de bom em tudo isso que está acontecendo na sua vida depois. Como isso que a gente está fazendo aqui pode tornar a sua vida, da sua família, das pessoas que você conhece melhores depois? Essa é a pergunta mais importante. É a pergunta que a cabeça das pessoas responde antes que você diga. Mas para isso você tem que colocar as coisas dentro de uma perspectiva muito particular. A partir dessa compreensão, este grupo, esse pequeno grupo, que no teu caso são os líderes que trabalham com você, ou das pessoas que são formadoras de opinião dentro da sua equipe, elas mesmas vão fazer esse trabalho, porque elas vão levar essa mensagem para o resto das pessoas. E isso vai contaminando as pessoas, exatamente como esse vírus está fazendo conosco. Essa contaminação boa, né, essa contaminação de um futuro possível, é o que faz com que os líderes visionários tenham sucesso. Então, lembre disso, um líder visionário não é uma pessoa que enxerga o futuro. Um líder visionário é uma pessoa que entende que existe uma possibilidade de futuro e convence as pessoas de que isso é possível. Faz com que as pessoas enxerguem tudo de bom que elas podem tirar dessa possibilidade no futuro, se aproveitarem as possibilidades, se puderem ajudar a construir produtos, serviços, que é isso que a gente está propondo dentro da nossa empresa, dentro da nossa área. Se as pessoas puderem olhar a parte boa disso. E exatamente isso que a gente espera nesse momento. Que você, na tua equipe, com a sua empresa, com o seu negócio, consiga convencer as pessoas, mostrar para as pessoas que esse momento é um momento, sim, de dificuldade, de crise, mas é que exatamente nos momentos de crise, né, exatamente nos momentos de dificuldade, que existem possibilidades sendo abertas e criadas. E uma empresa deve sempre pensar que o seu princípio fundamental é gerar prosperidade, gerar bem-estar para as pessoas, entregar alguma coisa que a sociedade necessite e que ela possa usar para melhorar o seu entorno. Então, é exatamente assim que a gente usa a capacidade visionária. Espero que você tenha gostado. Dá o seu like se você gostou do nosso vídeo lá no YouTube. Entre e se inscreva no nosso canal. E deixe as suas perguntas, as suas observações para a gente debater sobre o assunto. Até lá, até a próxima semana. Muito obrigado.